Pessoal, seguindo, hoje a gente inicia a parte de medição de potência ativa, mas basicamente a gente não vai nem tratar a parte da medição, a gente só vai fazer uma revisão de conceitos de potência ativa. Tá? Lembrando que vocês estão vendo isso em circuitos elétricos 2, talvez já tenham visto, mas eu tenho que dar aula para todo mundo. Tá? Então, vamos fazer uma revisão de potência ativa. Então, para fazer medição de energia, de potência, tá, ativa, nós temos 3 métodos tradicionais, que são os métodos dos 1, 2, 3 watímetros. Existem outros métodos que, na verdade, são métodos de cálculo que são implementados via algoritmo. Tá? Aí usam componentes simétricas. Mas para o entendimento de qualquer um desses métodos, a gente tem que entender como calcular potência ativa e reativa aparente fator de potência, e bem como calcular a potência em circuitos trifásicos, que é o nosso objetivo mais amplo, né? Certo? Esses métodos 2, 3 watímetros são métodos aplicados para sistemas trifásicos, né? Sistema monofásico, a princípio, requer apenas 1 watímetro. Tá? Forma mais elementar. Então, vamos analisar primeiro o sistema monofásico. Aqui eu tenho um sistema do ponto de vista da carga, tá? E nessa carga flui uma corrente IDT, tá? Gerando uma queda de tensão VDT. A potência dissipada nessa carga, tá, vocês podem calcular instante a instante, e vai ser igual a tensão vezes a corrente. O produto de VI gera uma nova unidade, que é o watts. Tranquilo? Em CA, tá, agora a gente não está falando isso de CC, vamos falar, e de agora em diante a gente vai tratar apenas de CA. Tensão e corrente são grandezas variantes no tempo e que podem assumir valores positivos ou negativos em diferentes instantes de tempo. Aqui vocês enxergam uma forma de onda de tensão na linha escura, contínua, VDT, uma linha tracejada mostrando aqui a forma de onda da corrente, tá? E entre essas duas imagens, né, essas duas formas de onda, você tem a forma de onda da potência instantânea, calculada a partir da equação anterior, né? Produto de V vezes I. Tá? E aí vocês enxergam que quando V é positivo e I é positivo, que é esse caso até T1, nós temos uma potência instantânea positiva. Tá? No intervalo entre T1 e T2, nós temos tensão negativa, corrente positiva, mais vezes menos dá menos, então nós vamos ter potência negativa. Tá? Entre intervalos T2, entre o intervalo T2 e T3, nós temos as duas grandezas de tensão e corrente negativas, então vai ter uma potência positiva. No intervalo entre T3 e T4, tensão positiva, corrente negativa, potência naturalmente negativa. Tá? Isso aqui são potência instantânea, né? Certo? E aqui a gente enxerga a primeira definição. Potência ativa, P, normalmente é essa letra que a gente enxerga de forma qualquer língua, active power, tá? É definido como o valor médio da potência instantânea. Certo? Então, se eu pegar aqui e calcular a integral aqui, e aplicando o teorema do valor médio, a gente vai ter um valor constante, que é a potência ativa, entregue à carga. Tá? Notem que existe uma diferença conceitual entre a potência instantânea positiva e a potência instantânea negativa. Isso corresponde entre a energia absorvida e a energia devolvida. Tá?
E aí a gente consegue fazer uma diferenciação, até algebricamente, né? Eu não vou mostrar todo esse equacionamento, mas a potência, ela é composta de várias parcelas, e cada uma dessas parcelas tem um nome. E aí resulta na parte armazenada e a parte devolvida. Certo? A potência instantânea negativa indica a presença de cargas negativas. Tá? O que significa isso de forma geral? Tá? Significa que essa potência está sendo entregue à carga, tá? E ela está voltando para o sistema. Tá? Mas uma forma de interpretar, e eu gosto de visualizar assim, é que essa energia nunca chega à carga. Tá? Ela bate e volta, né? Ela não, de fato não entra para dentro da carga. Na verdade, ela fica presa no sistema de transmissão. Tá? Então, é uma potência que está associada à característica do sistema de transmissão. Por exemplo, se eu tenho um sistema de transmissão com característica indutiva, eu tenho um armazenamento de energia no campo magnético. Tá? Então, essa energia que está sendo batendo e voltando na carga, na verdade, ela não entra para dentro da carga, ela está sendo, na verdade, armazenada na transmissão. Tá? Mas do ponto de vista da carga, esse gráfico aqui e esse conceito aqui de armazenamento e devolvimento, né, da energia é verdadeiro. Tá? Enfim. Tá? Então, essas duas parcelas correspondem à potência retornando da carga, ou, se vocês optarem por entender assim, pela energia ou potência que é armazenada na transmissão. Só para ficar claro, né? O efeito capacitivo surge pela potência e energia armazenada no campo elétrico. Tá? Também uma característica de um sistema de transmissão qualquer. Tá? E aí, a partir disso, a gente pode analisar diferentes cargas, né, de acordo com a sua característica, se ela é puramente resistiva, puramente indutiva, puramente capacitiva ou um misto entre elas. Tá? RL, RLC, RC. Tá? Mas no primeiro caso, vamos analisar aqui uma carga puramente resistiva, alimentada por uma forma de onda senoidal de tensão. Né? Certo? Nesse caso, eu posso calcular a potência instantânea, tá? V vezes I, e aí vocês enxergam que no momento que eu tenho uma tensão aplicada em cima de uma resistência pura, né, a corrente vai tender a manter-se em fase com a tensão aplicada. Tá? E isso a gente enxerga aqui na equação. Né? A equação dV dt é dada por amplitude de tensão vezes seno de ômega-t. E a corrente gerada pela tensão aplicada a esse circuito tem uma amplitude de corrente IM vezes seno de ômega-t. Então, o seno de ômega-t em ambas as equações define que ambas as grandezas de tensão e corrente estão em fase. Tá? Se eu multiplicar isso aqui, nós temos V, uma amplitude de V vezes a amplitude de corrente vezes seno ao quadrado de ômega-t. Tá? Se eu aplicar aqui o teorema do valor médio, né, a gente tem... Ah, aqui faltou uma coisa. Né? Faltou... Isso aqui eu vou ter que riscar aqui. Faltou 1 raiz de 2. Tá. Potência média é V vezes I dividido por 2, 1 menos cosseno de 2 ômega-t. Certo? Isso, de forma gráfica, é isso aí. Tá? Eu tenho tensão em linha, tensão aqui, VDT. Isso aqui gera uma corrente em fase com a tensão, IDT, tracejado aqui, né? E o produto V vezes I vai me dar sempre valores positivos, porque
pelo fato de eles estarem em fase, eu sempre vou fazer o produto de tensão positiva com corrente positiva e produto de tensão negativa com corrente negativa. Então, a potência instantânea vai ser sempre positiva, tá? Como eu não tenho valores negativos, tá? Eu não tenho a potência reativa. Então, toda a potência que é entregue para a carga, ela é absorvida pela carga. Aqui no caso, aqui está mostrando, está sendo transformado em calor, né? Efeito Joule, certo? Se eu pegar esse pulso e calcular a média, nós temos a potência média, que é a minha potência ativa. Amplitude de tensão vezes amplitude de corrente dividido por 2 e dá a potência média. E aí a gente tem algumas conclusões desse sistema, tá? Puramente resistivo. Tensão fica em fase com a corrente, a potência é sempre positiva, potência instantânea, né? E a frequência da forma de onda da potência instantânea, né? É 2 vezes a frequência da tensão. Tá? É sempre isso. Tá? Isso aqui é característica bem interessante, né? O período fica pela metade, né? Da potência em relação à tensão. Tá? Essa equação aqui, P minúsculo aqui, não é muito utilizada. Eu deixo ser bem franco, ela não é muito utilizada. Tá? Porque normalmente a gente não trabalha com valores máximos, né? Certo? O que a gente trabalha é com valores eficazes, valores RMS, que a gente já viu na primeira parte da aula de hoje. Tá? Então, substituindo o valor máximo pelo valor eficaz, vezes raiz de 2, corrente máxima é igual I eficaz vezes raiz de 2, a potência ativa pode ser reescrita como produto de V vezes I eficaz. Tá? E a unidade continua sendo watts. Tá? Lembrando que isso aqui é válido para um sistema puramente resistivo. Se fosse um RC, um RL, eu teria que levar em consideração aqui o ângulo de fase da carga. Mas como não tem nenhum elemento reativo, o ângulo de fase é zero, né? Essa impedância. Outras formas de calcular a potência ativa no sistema puramente resistivo é por meio da tensão eficaz ao quadrado dividido por R, ou seja, pego aqui a corrente e substituo por V sobre R, e aí vou resultar essa equação aqui de baixo. Ou então, pego V eficaz, substituo por I eficaz vezes R, e aí eu vou ter essa equação aqui, R vezes I eficaz ao quadrado. Essa equação a gente viu quando a gente foi deduzir o conceito de corrente eficaz. Mas essas 3 equações são verdadeiras para esse circuito. Vão ter que dar a mesma resposta. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá, segundo caso, sistema puramente indutivo, tá? Sistema puramente indutivo significa que eu não tenho nenhuma resistência na carga, e essa minha carga é puramente um indutor. Então, a potência instantânea, aqui eu chamei de PL, mas poderia ser apenas P, poderia ser qualquer outra coisa, continua sendo o produto de V vezes I, só que aí vocês têm que lembrar de uma característica provocada por cargas indutivas, né? O indutor atrasa a corrente 90 graus em relação à tensão. Tá? Sempre ocorre isso. Tá? Então, aqui, na equação, eu já coloquei esse defasamento, né? Só que aí eu preferi colocar um avanço de 90 graus na forma de onda da tensão em relação à corrente. Aqui notem que é 0 graus. Tá? Mas corrente atrasada em relação à tensão. É isso que está sendo apresentado nessa equação. Se eu fizer esse produto, né, e aí não fica como exercício para casa, fazer esse equacionamento dessa equação aqui inicial até chegar a essa equação final, porque envolve várias identidades trigonométricas, vocês vão chegar que a potência instantânea, uma carga puramente indutiva, é igual V máximo vezes I máximo vezes seno de 2 ômega t. Se eu olhar isso na forma de onda,
no domínio do tempo, vocês vão ver isso aqui, né? Tensão aplicada, 90 graus avançado, então os 90 graus está aqui, né? Vamos colocar aqui. Aqui está os 90 graus dessa equação aqui. Tá? Continua, mas a gente está analisando a partir de 0 segundos. A corrente surge, então, 90 graus atrasado. Tá? Aqui, então, a corrente a partir do zero, conforme essa equação apresentada aqui. E aí vocês vão ver que há duas características básicas, né? Mas vamos falar as quatro. Primeiro intervalo, 1/4 de onda, tensão e corrente positiva, gera potência positiva. Segundo intervalo, tensão negativa, corrente positiva, gera potência negativa. Terceiro intervalo, VI negativo, gera potência positiva. Quarto intervalo, e aí fecha um ciclo, V positivo, corrente negativa, potência negativa. Tá? Lembrando, do ponto de vista da carga, potência positiva significa que eu estou armazenando energia. Potência negativa significa que eu estou devolvendo energia. Tá? Se vocês olharem a forma de onda, elas possuem a mesma amplitude. V e menos V e menos I. Tá? Então, amplitude e potência, a potência também vai ser igual. V vezes I igual, em módulo, né, a menos VI. Tá? Se eu calcular o valor médio dessa forma de onda, vocês vão ver que vai dar zero. Tá? E a equação de valor médio de potência, a gente já definiu como potência ativa. Aqui, significa que não há potência ativa. Tá? Mas tem uma potência. Só que essa potência está sendo entregue e está sendo devolvida para a rede. Tá? Da forma como eu gosto de pensar, essa energia nunca entra para dentro da carga. Tá? Ela fica sempre armazenada na rede. No campo elétrico, no campo magnético, desculpa. Então, o semiciclo positivo vai ser igual ao semiciclo negativo. Então, algumas conclusões. Corrente atrasada 90 graus da tensão, potência média de PL é nula, ou seja, potência ativa é nula nesse caso, e a frequência da potência instantânea é 2 vezes a frequência da tensão. Tá? Essa equação, da mesma forma que a gente viu antes, não é muito utilizada. O que a gente utiliza é essa equação aqui. Né? Substituir V máximo por V eficaz, substitui corrente máxima por corrente eficaz, aí a gente tem a equação para cálculo de potência ativa indutiva. Tá? Que é um valor constante, e aqui a unidade é uma convenção adotada internacionalmente, é o VAR. Tá? Matematicamente, VAR se soma a watts. Tá? Eles poderiam até ser a mesma unidade. Mas, para fins de diferenciação entre energia armazenada e energia dissipada, ou energia que eu consigo transformar em trabalho, potência que eu consigo transformar em trabalho, potência que eu não consigo transformar em trabalho, aqui adota-se VAR, tá? Volt-ampere reativo. Tá? Então, potência reativa e indutiva, Q de L é igual a V vezes I. Outras formas de calcular, daí basicamente aplicar a lei de Ohm. Tá? Lembrando que isso aqui é módulo, é um número real, né? Certo? Então aqui não vai J, né? A reatância. Tranquilo? Terceiro caso, sistema alimentando uma carga puramente capacitiva. Tá? Primeira coisa que vocês têm que lembrar lá de circuitos elétricos é que quando eu tenho corrente fluindo por dentro do capacitor puro, tá? A corrente fica avançada 90 graus em relação à tensão. Aqui eu preferi escrever que a tensão está atrasada 90 graus da corrente. Tá?
Mas se vocês pegarem aqui a tensão e assumir que é 0 graus, aqui a corrente estaria com seno de ômega t mais 90 graus, tá? É a mesma coisa, tanto faz, não, totalmente diferente como vocês vão escrever essa equação. Quem que é a referência para o equacionamento? Nesse caso, a corrente é a referência. Se eu fizer esse produto, fazendo as simplificações pertinentes e necessárias, vocês vão chegar numa equação de potência instantânea, que eu chamei de PC, porque agora é do capacitor, é igual V, amplitude de tensão negativa, vezes amplitude de corrente, vezes seno de 2 ômega t. Tá? Se eu olhar o gráfico, vocês vão enxergar uma característica bem semelhante ao gráfico lá da potência em cargas puramente indutivas. Tá? O que acontece é que há um defasamento de 90 graus, né, na potência, onde era positivo virou negativo, onde era negativo virou positivo. Tá? Notem que até o gráfico começa com a energia sendo devolvida e para depois ser armazenada. Primeiro devolvida, depois armazenada. Característica gerada pelo fato da corrente estar adiantada 90 graus da tensão. Tá? Nesse mesmo caso, se eu calcular aqui o valor médio da potência instantânea, vai dar 0. Então, isso aqui significa que eu não tenho potência ativa. P é 0. Frequência da potência instantânea é 2 vezes a frequência da tensão. Tá? Permanece igual. Não utilizamos muito aquela equação. Que a gente utiliza é a equação em função de valores eficazes. E aí a gente só chega nessa equação. QC é igual menos V eficaz e I eficaz. Tá? A unidade continua sendo VAR. Tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção nesse negativo. Tá? Que esse negativo vem de uma convenção. Tá? Em que, quando eu tenho Q positivo, eu tenho uma carga indutiva. Quando eu tenho Q negativo, eu tenho uma carga capacitiva. Certo? Uma convenção. Poderia ser o contrário? Poderia. Alguns livros de circuitos elétricos apresentam até essa notação contrária. Tá? Mas o que eu vou adotar é essa notação aqui. Reativo positivo é um reativo indutivo. Reativo negativo é um reativo capacitivo. Tá? Outras formas de calcular é só aplicar lei de Ohm. Vocês vão chegar essas duas equações restantes. Tá? Lembrando que esse negativo é da convenção. Convenção, convenção. Tá? Caso vocês não queiram colocar esse negativo, querem botar assim, ó, QC é um valor positivo, vocês podem fazer isso. Só que aí vocês vão ter que colocar um subscrito aqui na unidade. Vocês vão ter que chamar isso aqui de volt-ampere reativo capacitivo. Tá? Quando o QC assume um valor positivo. Quando vocês adotarem esse tipo de unidade, também tem que ser levado esse tipo de unidade para o QL, né? E aí o QL também é positivo. Já ia ser positivo de qualquer forma, mas no momento que tu adota que QC também pode ser positivo, a unidade QL se transforma em VAR indutivo. Tá? Outra forma de diferenciar reativo indutivo de reativo capacitivo, por meio da unidade. Aqui tem um exemplo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida na resolução desses problemas? Poderiam me responder? Ou é tranquilo? Não? Sim? Estão aí? Sim. Alô? Alô? Tranquilo? Tá. Perfeito, então. Então, faça isso aí em casa. Tá? O equacionamento que a gente viu hoje é o suficiente. Tentem resolver isso aí.
Tá? Depois a gente vai entrar na questão da potência aparente. Tá? Então, aqui, a gente assume que a carga não tem nenhuma daquelas 3 classificações anteriores. Tá? Aqui poderia ser um RLC, um RL e um RC. Tá? A questão é que não é puro nada. Tá? É uma carga mista. Então, o produto V vezes I, a partir que a gente sabe que a carga não é puramente nada, né? Ela não vai ser nem puramente ativa, nem puramente reativa. Tá? Na verdade, esse produto V vezes I vai me dar uma outra potência, que é a potência aparente S. Tá? Que eu posso calcular. Não vou colocar aqui todo o equacionamento, mas você pode calcular com o produto de V vezes I eficaz. A unidade muda, também para diferenciar reativo de ativo, vira volt-ampere, o VA. E normalmente isso aqui é a especificação de máquinas, especificação de transformadores, especificação de elementos, de circuitos, normalmente é dado em VA. VA em fator de potência. Aplicando lei de Ohm, essas equações aqui se transformam nessas outras duas. Também em VA. Tá? Notem que aqui agora surgiu impedância, né? Certo? A impedância aqui nesse caso, né, que é importante, vamos ter que colocar isso. Esse Z é o módulo de Z, né? É raiz quadrada dr ao quadrado mais x ao quadrado. Provavelmente lá em circuitos elétricos vocês vão ver essa equação aqui. Também. S é igual V, e aqui é um fasor, vezes conjugado do fasor de corrente. Tá? Isso aqui vai ser um número complexo. Tá? E esse número complexo é dado por S com ângulo θ. E esse θ, quem é esse θ? Θ é o módulo de Z. Na verdade, é o ângulo de fase da carga. Certo? Essa equação aqui, vamos chamar a atenção, certo? Ela não tem a dedução explícita. Tá? Não existe um ponto de partida para deduzir ela. Tá? Ela é uma consequência do equacionamento dessa equação aqui, de S, P e Q, e da adoção de uma convenção. Tá? Então, no momento que a gente assume que reativo indutivo é positivo e reativo capacitivo é negativo, tá? A gente chega nessa equação S é igual a V vezes I conjugado. Tá? E isso aqui, como vocês viram, é um número complexo. Se eu, na forma polar é S com ângulo θ, se eu colocar na forma cartesiana, né, forma retangular, isso aqui é igual a P mais J aqui. Em que a parte real é a potência ativa e a parte imaginária é a potência reativa associada à carga. Tá? E aí a gente chega na questão do triângulo das potências. Então, imagine esse circuito ali, nós temos um RL, tá? Alimentado por uma fonte de tensão senoidal com amplitude, com tensão eficaz Z. Tá? Isso aí vai gerar uma corrente I, que aí eu coloquei aqui o diagrama fasorial da corrente, como referência. Quando eu coloco que a referência, o ângulo de I é 0 graus. Certo? Essa corrente, quando passar pela resistência, tá, vai provocar uma queda de tensão VR. E VR vai estar em fase com a corrente. Tá? Por quê? Porque resistência não defasa corrente da tensão. Tá? Agora, a corrente passando pelo indutor vai provocar um defasamento. Na verdade, é o contrário, né? A corrente vai ficar defasada da tensão. Mas como eu assumi que a corrente é a minha referência, a tensão tem que estar 90 graus avançada da corrente que flui pelo indutor. Então, aqui,
VL está 90 graus adiantado de I. Lembrando que o ângulo aumenta no sentido anti-horário. Esses fasores, diagrama fasorial, sempre é feito com um giro no sentido anti-horário. Tá? Os fasores giram com uma velocidade ômega, que é a frequência da rede. Né? Se eu somar VR e VL, eu tenho a tensão total aplicada aqui na fonte, que aqui no caso é igual a I, que é a tensão da fonte. Né? Se eu aplicar a lei de Ohm, tá, eu posso reescrever aquela tensão no resistor como I vezes R e aquela tensão no indutor como I vezes J XL. Então, aquele diagrama fasorial em vermelho se torna esse diagrama fasorial aqui. Tá? Se eu trabalhar ele um pouco, agora, transformando, na verdade, trabalhar ele, na verdade, é calculando a potência. Né? Aqui eu tenho o diagrama fasorial de tensões. Aqui é V. Aqui nós temos V vezes I. Então, na verdade, eu pego esse fasor aqui e multiplico pela corrente, né? Aí eu tenho a potência aparente, que é a minha hipotenusa desse triângulo. Nós temos I ao quadrado vezes E, que é a potência ativa, que está no cateto adjacente. E nós temos I ao quadrado vezes XL, que é a potência ativa QL, que está no cateto oposto do ângulo θ. Tá? E θ é o ângulo de fase, né? É o ângulo de Z. Tá? E aí nós temos nosso triângulo das potências. E aí o que nós temos isso? Então, potência ativa, potência reativa, soma as duas vetorialmente, nós temos S. Entre S e P, nós temos a definição do ângulo de fase. Tá? Com P, agora que a gente definiu o que é o ângulo de fase, eu posso calcular a potência ativa com o produto da tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes cosseno θ. Onde θ é o ângulo de fase. Potência reativa é o produto de V vezes I vezes seno θ. Tá? Lembrando que nós temos uma convenção por trás dessas equações, em que Q positivo é Q indutivo e Q negativo é Q capacitivo. Tá? Se eu tivesse um Q aqui para baixo, tá? Nós teríamos um Q negativo, daí eu saberia que isso aqui é um reativo capacitivo. Mas não é o caso, aqui na verdade está desenhado para cima, então nós temos um reativo indutivo. A potência aparente eu posso calcular de três formas. Raiz quadrada da soma dos catetos, isso aqui é Pitágoras, né? Equação de Pitágoras. Posso resolver por V vezes I ao quadrado. Posso também fazer pela soma dos números complexos de P e Q. P mais JQ. Tá? Claro, isso aqui transformando para polar, né? Aqui é retangular, transformando em polar, tem um S. Tá? Fator de potência. O que é o fator de potência? O fator de potência, na verdade, é um parâmetro que ilustra a eficiência de um determinado sistema. Tá? O quanto que aquele sistema é capaz de transformar em trabalho uma energia que é fornecida a ela. Tá? Então, P, a potência ativa, é a potência que eu consigo transformar em trabalho, sobre S, que é a potência que eu entrego total ao sistema, só poderia me dar esse fator de potência. Tá? Se eu olhar esse triângulo aqui, né? Cateto adjacente sobre cateto sobre a hipotenusa é igual a cosseno θ. Então, o fator de potência eu posso calcular por cosseno θ também. Aqui a gente tem um exemplo 2, que eu acho que não é difícil. Monte o triângulo das potências, faço isso em casa.
E aí, na próxima aula, a gente começa a questão de medição de potência.